exemplo de Jesus. Jesus sempre estava no templo. Eu não sou melhor do que Jesus, você também não. Então, se ele sempre estava no templo, quem somos nós para desprezar a casa de Deus? Que Deus fortaleça os irmãos nessa noite. Segundo o livro de Samuel, capítulo de número 9, versículo 3, quem achou, diga amém. Está escrito: e disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Verso 4: e disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Onde, igreja? Lodebar. Verso 3, verso 13: morava, pois, Mefibosete em Jerusalém. Aonde, igreja? Porquanto de contínuo comia a mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Tome assento adorando ao Deus que tira de Lodebar. Aleluia! Queridos, nós temos aqui um assunto muito lindo para tratar brevemente com a igreja, pois não quero cansar os irmãos. Nós temos aqui dois trajetos: de Lodebar para Jerusalém. De Lodebar para Jerusalém. E é sobre esse assunto que eu quero tratar com os amados e queridos irmãos nessa noite. De Lodebar para Jerusalém. Eita glória! Nós lemos uma das passagens bíblicas mais conhecida de toda a Bíblia Sagrada. Quem nunca ouviu uma mensagem, quem nunca ouviu uma pregação sobre Mefibosete ou sobre a cidade de Lodebar? Os irmãos, com certeza, em algum dia de vossas vidas, servindo a Deus, ouviram pregações diversas aí, tratando sobre Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul. E também tratando sobre a cidade em que Mefibosete morava, cidade esta chamada de Lodebar. Existem várias mensagens disponíveis até mesmo na internet sobre este tema. Mensagens tratando da restituição, como a campanha daqui. Mensagens tratando sobre Mefibosete. Mensagens falando Lodebar nunca mais. E tantas outras mensagens. Mas nessa noite eu queria trazer para a igreja uma comida mais simples, uma comida rasteira de ovelha, sobre de Lodebar para Jerusalém. E algumas lições na vida de Mefibosete. Quem gostaria de ouvir, diga glória a Deus nessa noite. Aleluia! Eita glória! Primeira coisa que nós aprendemos aqui, segundo Samuel, capítulo 9, é que Davi, já sentado no trono como rei, Davi já reinando em Israel, ele se lembra de uma aliança que ele havia feito com seu amigo chamado Jonatas. E aquela aliança é para que um beneficiaria a família do outro. Se caso Saul morresse, Jonatas assumisse, naquela aliança, Jonatas deveria beneficiar a família de Davi. Mas como Saul e Jonatas morreram, Davi ascende ao trono como rei. E agora a parte de pagar a aliança, de cumprir a aliança, estava sobre a responsabilidade de Davi. E Davi se lembra dessa aliança. Davi se lembra dessa aliança. E ele faz aqui uma pergunta no versículo 1. A pergunta era essa: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor
de Jonatas. Para quem não conhece a Bíblia, Jonatas foi o melhor amigo de Davi. Eles tiveram um amor tão grande que a Bíblia diz que a alma de Jonatas se apegou com a alma de Davi. Isso aqui no grego é um amor chamado de amor fileo, que é o amor entre amigos. Alguns esquerdistas usam essa passagem para querer aqui aprovar a homossexualidade ou o homossexualismo, mas o amor de Davi para com Jonatas e de Jonatas para com Davi não era um amor carnal, era um amor fileo, amor de amigo, aleluia, amor de verdadeiro amigo. Eu não sei se tu tem amigo de verdade, mas se você tiver, você sabe que amigo é aquela pessoa certa nas horas incertas. Amigo é aquele que fica quando todo mundo se vai. Amigo é aquele que você pode contar o pior segredo da tua vida e ele não vai sair por aí espalhando. Pastor, eu não tenho esse amigo. Pois então coloca Jesus nessa posição hoje de teu melhor amigo. Davi tinha esse amigo que era Jonatas. E Jonatas tinha esse amigo que era Davi. Mas no dia da batalha, Jonatas morre com seus irmãos. Saul se suicida, cumprindo-se a profecia da macumbeira de 1 Samuel 28, aonde aquele espírito diabólico que tomou o nome de Samuel falou para Saul dizendo: amanhã tu e teus filhos estarão comigo. Saul se mata 5 dias depois, aleluia, espírito mentiroso. O Espírito falou no outro dia, Saul morreu 5 dias depois, aleluia. Ei, quem se mata não vai para a glória, a maioria. Ei, Saul se matou e agora está com aquele espírito maléfico, maligno e diabólico. Mas a aliança entre Davi e Jonatas, ela continuou, louvado seja Deus. E Davi se lembra dessa aliança. Davi faz a pergunta: ei, ainda ficou alguém da casa de Saul para eu lhe fazer bem por amor? Amor fileo no grego, por amor a meu amigo, por amor a Jonatas, aleluia. E ali havia um servo da casa de Saul chamado Ziba. Daqui a pouco eu falo desse irresponsável aqui. Um camarada chamado Ziba, e ele se apresenta a Davi e traz a informação de que ainda havia alguém vivo da casa, da família de Saul. Ainda havia alguém vivo. E Davi pergunta quem era esse então que estava vivo. E no final do versículo de número 3, Ziba fala: olha, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés, louvado seja Deus. Primeira lição que eu aprendo aqui: Ziba era aquele tipo de gente que aponta primeiro o defeito para depois apontar a pessoa. Aleluia. Ainda tem muitos assim em nosso meio, infelizmente. Quando vai falar de alguém, aponta primeiro o defeito para depois dizer quem é a pessoa. Irmão, isso aqui é papel do diabo. Aleluia. O diabo conhece a nossa vida pregressa. O diabo conhece a nossa vida pecaminosa lá no passado. E de vez em quando ele usa alguém para jogar isso no nosso rosto, lançar isso na cara de alguém. Ele joga, ele usa alguém para lançar. Deus não. Deus, quando perdoa, ele faz questão de esquecer. Miqueias 7:19 diz que Deus lançará os nossos pecados nas profundezas do mar. Aleluia. Que mar é esse? Alguns teólogos denominam como mar do esquecimento. E Charles Spurgeon acrescenta dizendo que nesse mar tem uma plaquinha escrita: proibido pescar. Se Deus lançou lá, nem ele lembra mais.
Igreja, observe aqui, o diabo sabe o teu nome, mas te chama pelo teu pecado. Deus conhece o teu pior pecado, mas te chama pelo teu nome. Aleluia. Eu vou repetir porque só o irmão ali de branco deu glória. Ei, o diabo sabe o teu nome, mas te chama pelo teu pecado. Deus conhece o teu pecado, mas te chama pelo teu nome. Esse é o nosso Deus. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Ziba era aquele tipo de gente que aponta primeiro o defeito, como se ele fosse perfeito. Meu Deus. Irmãos, olha para mim. Talvez isso aconteça com você. Comigo acontece muito. E talvez aconteça com você. Eu já ouvi relatos em rede social. Tem gente que não nos conhece. Mas pelo que alguém falou sobre nós de maneira negativa, aquela pessoa, mesmo sem nos conhecer, tem uma imagem horrível ao nosso respeito. Aleluia. Eu não sei se acontece, se alguém falou de você assim, ou se já falaram de alguém para você assim. Mas se você não conversou com aquela pessoa, se você não conversou com ela nunca, você não conhece a ela, independente do que falaram. Aleluia. Quer conhecer alguém de verdade? Vai lá conversar. Convive um pouco com aquela pessoa e você passará a conhecer. Mas pastor, falaram tão mal de fulano, falaram tão mal de fulana, mas você já conversou com ele, você já conversou com ela, você sabe quem ele é. Abra um parêntese. Um dia desse eu estava pensando naquela semana em que Jesus foi crucificado. Os comentários que corriam em Jerusalém. O líder da seita morreu. Os discípulos foram dispersos. O movimento era mentiroso. Porque aos olhos humanos, irmãos, olha para mim, entenda, eu vou falar devagar para você entender. Aos olhos humanos, Jesus morreu em perfeito fracasso. Aos olhos humanos, Jesus morreu em completo fracasso. Ele foi açoitado pelos romanos, ele levou nu a haste da cruz, pela uma viazinha apertada em Jerusalém, chamada Via Dolorosa. 9 horas da manhã, ele é pregado nu naquela cruz fora da cidade, porque ninguém aceitava que alguém morresse pendurado no madeiro dentro da cidade, porque alguém que morresse pendurado no madeiro era considerado, na religião judaica, maldito. Então nenhum maldito poderia morrer dentro da cidade pendurado no madeiro. Jesus, ele é morto com esse nome da lei chamado maldito. Ele é crucificado 9 horas da manhã, na sexta-feira, como nós cremos, nu em um madeiro, ao lado de 2 bandidos. Ele morreu aos olhos humanos em completo fracasso. Quem não conhecia Jesus, quem nunca conversou com ele, falou: rapaz, isso era um criminoso mesmo. Isso aí era um bandido mesmo. É isso que dizem de mim e de tu, quem não nos conhece. Isso daí não vale nada. Isso daí não vale absolutamente nada. Mas quem conhece a história, quem conhece a história, vai chegar e vai dizer: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Qual é a prova, pastor? Eu não vou nem para a Bíblia. Aos olhos humanos, quando Jesus dá o brado, o sol se recusa a brilhar, o céu fica preto, o céu fica escuro, nuvens negras assolam Jerusalém, a terra se balança, tem um terremoto. Eu já vi terremoto destruir cidade, eu já vi terremoto submergir bairros, mas eu nunca vi terremoto trazer morto. Aquele terremoto foi tão forte, o terremoto do dia da crucificação, ele foi tão forte que até alguns que estavam mortos voltaram à vida. O templo se abala, o véu do templo
templo se rasga de cima a baixo, sepulcros são abertos, porque Jesus morreu. Alguém que estava naquele dia falou, não foi qualquer um que morreu. Quando César morre, a terra não se abala. Quando Alexandre o Grande morreu, a terra não se abalou. Quando Ciro Persa morreu, a terra não se abalou. Quando Ataxerxes morreu, a terra não se abalou. Quando Nabucodonosor morreu, a terra não se abalou. Quando Saul, Davi e Salomão, rei de Israel, morreram, a terra não se abalou. Quando os faraós morrem, a terra não se abala. Mas quando o rei dos reis morreu, a terra se abalou. Então, para muitos, aos olhos humanos, Jesus morreu em fracasso, mas para nós que conhecemos Jesus, você conhece Jesus? Só quem conhece, levanta a mão direita para dar glória a Ele. Só quem conhece, diga glória a Jesus. Nós que conhecemos, sabemos que aquilo não foi fracasso. Aquilo foi a maior vitória de Deus. Quem não conhece a tua vida, pensa que tu está no fracasso. Mas quem te conhece, sabe que tu está vivendo a promessa. Ei, sabe que tu estás vivendo o melhor de Deus na tua vida. Fecha o parênteses e volta a mensagem. Ziba era um tipo de gente que antes de dizer o nome de alguém falava o defeito. Ei, alguém... Ziba era aquele tipo de gente que se ele conhecesse um casal que se separou, ele não ia falar o nome da mulher e nem do cara. Ele ia falar aquele divorciado ali. Aquele separado, ou então, como diz no Nordeste, aquele desquitado. É aquele lá largou a mulher, aquela mulher que largou o marido, é aquele filho que não tem pai, que não tem mãe, está desse jeito que não tem mãe, está desse jeito que não tem pai para corrigir. Ei, Ziba era aquele tipo de gente que antes de falar o nome, ele falava algum defeito que a pessoa tivesse, aleluia. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para te dizer, para de falar o defeito do teu irmão. Tu não é melhor do que ninguém. Adore a Deus e fale bem do próximo. Como é que eu vou apontar um defeito de alguém se eu também sou imperfeito? Jesus, que era perfeito e nunca apontou defeito de ninguém. Ah, aquela irmã canta tão ruim, mas pelo menos está na igreja aqui, tu nem aqui não está. Aquele irmão prega tão ruim, mas está lendo a Bíblia para pregar. Aquela irmã toda manhã está, mas está aqui orando. Aleluia! Para de falar do defeito e começa a amar o teu irmão. Quando a gente empresta a nossa boca ao diabo para falar mal do nosso próximo, nós estamos pecando contra Deus. Porque Jesus, ele pega pesado, ele usa uma hipérbole, um exagero, para dizer que se alguém odeia seu irmão, é um homicida. Meu Deus, é um homicida. É um homicida. Você sabe o que é um homicida, né? Aquele que tira a vida do outro, que enfia uma faca, que dá um tiro, que atropela alguém. Um homicida. Quando a gente odiamos o nosso próximo, e não interessa o teu cargo ministerial, a tua posição eclesiástica, a tua função no ministério, a Bíblia diz, Jesus falou, que se alguém se encolerizar, e se alguém se irritar, tiver raiva do seu irmão, é um homicida. Toda vez que tu odeia o teu próximo, tu é tido na Bíblia como assassino, como homicida. E a Bíblia diz, fora ficam os homicidas. Mas nessa noite, é noite de perdão, é noite de restauração, é noite de restituição, é noite de vida nova. Ziba era esse tipo de gente. Dia desse eu ouvi uma frase de alta ajuda, não está na Bíblia.
E alguém dizia nessa frase o seguinte: se você não tem nada bom para falar de ninguém, não fale. Muito forte, né, Henrique? Se você não tem nada bom para falar de ninguém, é melhor ficar calado. Aquele ditado antigo, que o falar é prata e o silêncio é ouro. Se não edifica, não fala. Ah, a irmã errou a letra, eu vou falar. Não, se guarda. Fica calado e evita de pecar. Ei, o pecado ele é planejado na mente, mas ele é feito nas palavras e na atitude. Ah, o pecado já está chegando, ei, manda ele de volta para o inferno, não comete ele, aleluia. Se não tem nada bom para falar, resguarde-se ao silêncio. Se resguardando ao silêncio, você não vai pecar contra Deus, contra o teu próximo, e ainda vai preservar a tua imagem, aleluia. Que ninguém gosta de ficar perto de alguém que fala mal de todo mundo. Ei, fala mal do irmão, fala mal da irmã, fala mal da roupa do irmão, fala tudo. Se o irmão vem muito na igreja, ele fala que o irmão quer ser rato de igreja. Se o irmão falta os cultos, fala que o irmão é visitante. Tudo ele fala, e nunca fala de maneira boa. Você vai ver, sempre quem fala dos outros é de maneira negativa. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: não faleis mal um dos outros, aleluia. Ziba só prestava para falar mal, porque Davi perguntou se tinha alguém. Ziba chegou e não falou nem o nome. Falou: rapaz, tem um lá na casa de Maqui, que ele é aleijado. Davi não perguntou como o camarada era, ele perguntou se tinha alguém. Tem alguém? Tem, mas é aleijado. Meu Deus, irmãos, as qualidades tuas, olha para mim, quase ninguém vai perceber, mas um defeito teu, a 10 quilômetros de distância, igual a visão da águia, 1000 metros, 10 mil metros, aí, o teu defeito alguém vai ver de longe. Mas pastor, se o outro é assim, eu tenho que ser. Não, você tem que ser diferente. Você é a igreja, você é sal da terra, luz do mundo, você é nova criatura. As coisas velhas é lá no passado, ficou para lá. Agora tudo se fez novo. Oh glória. Ziba diz: tem um, mas ele é aleijado de ambos os pés. E aí Ziba, ainda para arrebentar de vez, Ziba fala aqui no verso 4. O rei pergunta: onde é que ele está? Aí Ziba: olha, ele está lá na casa de Maqui, filho de Amiel. Agora peraí, rei, que eu vou te falar o lugar. Em Lodebar. Esse Ziba era um endemoniado. O camarada chega, enche a boca, irmão. Ei, já viu crente assim? Quando alguém cai, alguém desvia, eita, ele pega o celular numa pressa para mandar o zap. Tu viu quem caiu? Ele caiu, ela caiu. Ele corre, toca a campainha do teu apartamento, da tua casa, para dizer: tu viu fulano? Caiu. Aleluia. Ziba era assim, ó glória. Mas nessa noite, se for para imitar alguém, não imita Ziba, imite a Davi. Ziba, rapaz, o cabelo é aleijado. E tem um detalhe: ele mora em Lodebar. Meu Deus, aleluia. Jesus amado. Meu Deus, ele mora onde? Em Lodebar. Irmãos amados, você que não conhece Lodebar, Lodebar era um lugar abaixo da linha da miséria. A Bíblia dá poucas informações sobre Lodebar, mas segundo alguns estudiosos de geografia bíblica, diz que Lodebar era um lugar
que ficava ladeado, ou seja, ao lado da cidade dos leprosos. Porque leproso não podia viver numa cidade comum com os outros habitantes, tinha que ir para uma vila só de leprosos, e Lodebar era do lado, era uma cidade abaixo da linha da pobreza, era como se fosse uma cidade de Camboja, na África, onde as crianças bebem água, que os animais tomam banho, aonde as crianças pegam barro, colocam sal, assa e comem aquilo como se fosse biscoito, lugar abaixo da linha da pobreza. E era esse tipo de lugar que Ziba encheu a boca para dizer que Mefibosete morava lá. Mas deixa eu te falar, ainda que tu more no pior lugar de Brasília, Deus pode te tirar de lá e te trazer para a mesa do rei. Irmãos, isso aqui é profético. Mateus 24 e 25, Jesus já garantiu que nós vamos estar na mesa, sentado com Abraão, com Isaac e com Jacó. Mas, Senhor Jesus, eu morei lá no Gama, em Santa Maria, no Goiás, de aluguel. Agora tu está na mesa do rei. Ei, agora vinde, bendito de meu Pai, o governo na terra não me deu casa, mas aqui você tem morada. Aqui você tem morada. Igreja, Ziba aponta duas características, que talvez ele julgasse que nessas duas características, Davi reprovaria a Mefibosete. Primeiro, que era aleijado. Aleijado na lei judaica já não era bem visto. Segundo, morava no pior lugar de Israel. Só que nada disso impediu a promessa de acontecer. Nada disso impediu Davi de cumprir a aliança que fez com Jonatas. A tua situação atual não determina o teu futuro. Oh, aleluia. Os coaches ensinam o contrário. Ensina que se atualmente tu está ruim, tu vai piorar. Então você tem que empreender, tem que fazer isso e aquilo. Ei, Jesus não é coach. Ele não veio falar de nada da terra, ele veio falar do céu. Quando ele pregava, ele dizia, Mateus 4,17, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Se arrependa para entrar no reino do céu. A Bíblia diz que quando Davi ouve essa informação, Davi manda buscar a Mefibosete. Davi manda buscar. Naquele tempo não tinha Corolla, não tinha Hilux, mas se o rei mandou buscar, foi no melhor carro. Aleluia. O rei não ia mandar um Fusca lá, não. O rei manda a carruagem real, penso eu, para ir buscar a Mefibosete. A carruagem do rei, que com certeza nunca tinha entrado num lugar tão pobre, agora ela rasga o chão e entra dentro da cidade de Lodebar. Irmãos, olha para mim. Mefibosete morava na pior cidade de Israel. E para piorar, ele ainda morava de favor. Meu Deus, olha o buraco que ele estava. Morava na pior cidade, morava de favor, e ainda era aleijado. Quando Deus quer abençoar, ei, Deus não respeita protocolo humano. Não, Deus, o Senhor tem que abençoar esse aqui que tem uma saúde boa, esse que mora num lugar bom, esse que tem o seu lar próprio. Não, Deus não olha pela ótica humana, porque nós estamos na atualidade que você vale o que você tem. Para Deus não, você pode ter tudo, se não valer nada, para Deus não vale nada. Deus não olha para o que você tem, Ele olha para quem você é, porque se você não mudar quem você é, quando vier as coisas, tu vai continuar sendo uma pessoa ruim. Mas se você mudar quem você é, quando a bênção vier, tu vai continuar firme e adorando a Deus. Porque, pastor Bira, tem gente que mora de favor, de aluguel ou emprestado e não vem para a igreja. Senhor, tu não me deu a casa, eu não vou te servir. Como é que eu vou para a tua casa se eu não tenho casa?
Irmão, se não é fiel no pouco, se não é fiel no pouco, Deus não vai te dar, tu vai morrer sim. Ah, Senhor, não tem um carro para ir. Irmãos, tem uma bicicleta? Não tem, mas você tem perna, dá para ir, vai. Ei, se não é fiel no pouco, como é que vai receber o muito? Para receber o muito, a matemática de Deus é simples. Ei, forte fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, diz o Senhor. Continua sendo fiel. Meu Deus! E hoje nem tem desculpa. Ah, eu não gosto de ler Bíblia. Tem Bíblia de todo jeito. Não sei ler, tem áudio. Ah, eu não oro, eu não tenho tempo de orar. Tem, sim. Se tem tempo de ver 10 horas de Netflix, tem tempo também de orar. Ah, eu não vou para a igreja, é muito longe. Irmão, hoje em dia tem mais igreja do que boteco. Ele não tem mais desculpa. É a pessoa que decide ser vazia. Mas o cheio, ele sempre tem uma solução. Eu vou repetir para tu dar um glória. O cheio sempre tem uma solução. Igreja, quando Mefibosete chega na presença de Davi, que a carruagem desembarca Mefibosete lá, olha o que Mefibosete diz no versículo 8 aqui. Quando Mefibosete chega, Davi dá logo um grito. Qual foi o grito, pastor, que Davi deu? Que se dependesse de Ziba, Davi teria gritado, aleijado! Era o que Ziba queria. Se fosse na visão de Ziba, Davi teria dado um grito, favelado. Porque Lodebar é pior que uma favela. Ei, aleijado, ei, favelado, morador de favor, na casa de Maqui, filho de Amiel. Só que Davi não fez isso. Davi deu um grito. Qual foi o grito? Mefibosete, aleluia, ei, Mefibosete, ei, é assim que Deus vai fazer na tua vida. Talvez alguém te chame pelo teu defeito, pelo teu problema, mas Deus te chama é pelo teu nome, é pelo teu nome, aleluia. Davi dá um grito, Mefibosete. Aí Mefibosete responde, eis aqui teu servo, aleluia, meu Jesus. Aí Davi dá logo uma palavra de ânimo, irmãos. Ó, o que Davi diz? Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai, e eu restituirei todas as terras de Saul. E tem mais, eu imagino Mefibosete com a alma já fora do corpo. O camarada sai da pior situação. Agora ele está num lugar mais rico de Israel, na casa do rei. E o rei está falando, olha, eu vou restituir a terra. Ei, por amor de teu pai, eu vou te fazer o bem. Tem mais, todo dia tu vai comer pão sobre a minha mesa e você glorifica a Jesus. Todo dia, de contínuo, todo dia, tu vai comer pão na mesa do rei. Que privilégio, igreja. Nem o general do exército de Davi comia pão na mesa, só os filhos de Davi. Olha a honra, que honra, meu Deus, que honra. Davi trata Mefibosete não como um aleijado, não como um favelado, não como um hóspede na casa dos... Não, ele trata Mefibosete como filho. Tu vai comer pão na minha mesa, junto com meus filhos. É isso que eu vou fazer. Aí tem um detalhe, igreja. Ei, que eu aprendo aqui a segunda lição, verso 8. Ei, Mefibosete se inclina. Olha o que ele diz. Quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Segunda lição aqui que eu aprendo: não tenha autocomiseração. Não tenha autocomiseração. 3 horas morto por você. Deus deu o melhor que tinha no céu pela tua vida.
Irmãos amados, se você está falho, não está lendo a Bíblia, não ora, não vem para a igreja, não vai se comiserar não. Vai fazer o que Jesus disse para a igreja de Éfeso. Lembra de onde caiu, te arrepende, volta ao teu primeiro amor. Jesus não deu uma palavra para eles de comiseração, não. Jesus falou, volta, lembra lá de onde tu caiu, se arrepende, volta ao teu primeiro amor. É essa palavra, mas pastor, eu estou na luta, então se arrepende, volta ao primeiro amor, se levanta. Ei, tem situação que Deus vai te levantar, mas tem outra que é tu que tem que se levantar. Quando aquela ovelha se perdeu, a 100ª, não é, pastor Gildo? O pastor deixou as 99 seguras no deserto e foi atrás dela. Pegou ela, colocou nos ombros quando a encontrou e voltou para casa. Trouxe ela. Ei, ele levantou ela, colocou ela nos ombros. Irmãos, a ovelha é o animal mais inocente que existe. Jesus não te comparou, não compara eu, você, a igreja, com um leão para estar mordendo os outros, com um animal que dê coice. Ele não te compara com nenhum devorador, ele te compara com ovelha, um animal dócil, inocente, aleluia. Inocente em que? No comportamento. A ovelha não é de ficar atacando ninguém, não. Ovelha é dócil, a ovelha tem pastor, aleluia. A ovelha estava caída, o pastor colocou ela nos ombros e trouxe de volta para o rebanho. Agora o filho pródigo não. Nenhum lugar da Bíblia diz que o filho pródigo, o pai foi lá no chiqueiro atrás dele. Não tem na Bíblia. O que tem é o filho pródigo dizendo, levantar-me-ei. Ele sabia que estava na pior fase da vida dele. Ele estava na pior fase da vida dele. Se o filho pródigo se levantou, quem é você para ficar prostrado nessa situação? É noite de se levantar, é noite de se erguer, é noite de ir para a casa do Pai. Fora da casa do Pai, deixa eu dar uma palavra para quem está pensando em desviar. Posso, pastor Bira, dar uma palavra? Você que está pensando em desviar. Ah, pastor, o irmão, né? Eu vou usar aquelas camisas regata, vou malhar na academia, eu vou dançar um axé, eu vou viver minha vida, vou beber minha cachaça. O irmão, o camarada que está pensando em desviar. A irmã, aí eu vou botar meu short curto, apertado, mostrar meus seios, uma roupa curta, eu vou curtir minha vida. Você que está pensando em desviar, segundo a Bíblia, o lugar que tem para tu é o chiqueiro de porco. Ei? Quando Pedro escreve sobre o desviado, ele diz que é como o cão que volta ao vômito, é como o porco que vai para o despojador de lama. Você que quer desviar, só tem um lugar para tu, o chiqueiro de porco, e depois que morrer o inferno. Mas você que está firme, o que é que tem, pastor, para mim que estou firme? Tem a casa do Pai, tem boi cevado, tem veste nova, tem anel e tem sandália nos pés. Aleluia! Meu Deus! O filho pródigo estava caído, desviado da casa do pai. A casa do pai era num canto, ele estava lá no chiqueiro, no outro lado. Desviado da casa do pai. Mas o que é que ele falou? Ele não esperou o pai lá, porque, irmãos, uma ovelha inocente, o pastor vai. Agora o filho tem posição na casa que ninguém mais tem, só ele. Nem um servo tem. Ei, é por isso que eu gosto daqueles pastores que quando o obreiro cai, desvia, ele não vai atrás. Estava pregando, tinha cargo, sabe o caminho de volta. Vou atrás é nada. Ei, o filho pródigo falou, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E ele não voltou na esperança de ser filho.
Ei, o desviado quando quer voltar, ele não quer voltar a ser obreiro, a pregar, a cantar. Ele quer ter o prazer de estar na casa de Deus de novo. Ele quer ter o prazer de sentir a presença de Deus de novo. Aleluia! Meu Deus, olha para mim. Eu não gosto de fazer isso, mas rapidamente, para não te cansar. Eu já, infelizmente, irmão, um pequeno testemunho, coisa de segundos. Eu já fui um desviado da igreja. Eu já me afastei da igreja do Senhor. Na época era só um jovem, ainda não era obreiro nem nada. Mas eu tinha uma sede tão grande de voltar. Eu não podia voltar devido à situação em que estava vivendo. Mas quando eu estava andando de bicicleta na rua, eu parava em frente às igrejas e ficava ouvindo aquela pregação. Ficava ouvindo aquela palavra. E com a sede de voltar. Quando eu chegava em casa, eu lia a Bíblia, eu orava. Mas irmãos, quem não está congregando é desviado. Aí eu leio Bíblia, eu oro em casa. Não, experiência própria. Não foi alguém que me contou, eu que vivi. Quem não está firme na igreja já está afastado dos caminhos do Senhor. Já tem que reconciliar. Tanto é que no estatuto da ADEB, se passar 3 ceias, não é isso? 3 ceias sem participar, já está fora da comunhão de membros. Para voltar tem que conversar com o pastor e o pastor coloca de volta em comunhão. Eu parava em frente às igrejas e naquela sede. E eu lembro que um dia eu orando, eu falei para o Senhor uma frase. Eu falei: Senhor, me dá a última chance de voltar para a tua casa. Deus criou uma situação triste na minha família. Perdemos uma filha. E naquela situação, eu voltei para a casa de Deus. E até o dia de hoje, estou firme. Mas pastor, agora você não sai mais por nada. Todo dia o diabo vem até mim para me tirar. Só que eu lembro que foi a última chance que Deus me deu. Ei, tu não entendeu? A última chance é assim: você pisar fora da linha. Está aqui a linha preta. Pisou fora 1 minuto, o diabo ceifa e leva para o inferno. Ei, é a última chance. E Deus me trouxe aqui para te dizer: tem gente que Deus está dando a última chance nessa noite. Agarra essa chance. Aleluia. Por isso que pode acontecer o que for, irmãos. Eu não tenho plano mais de sair. Pode acontecer o que for. Mas pastor, se tirar teu cargo, tu não prega mais, fechar as portas, fechar as agendas, eu vou estar na igreja, cultuando, porque eu não adoro a Deus pelo que eu dou para Ele. Eu adoro a Deus pelo que Ele é. Eu não adoro a Deus pelo cargo, eu adoro a Deus pelo que Ele é. Ei, se Ele fizer é Deus, se não fizer ainda é Deus. Meu Jesus. Finalizo agora. Terceira lição aqui. A segunda, para de se comiserar. Mefibosete dizia: olha, quem sou eu, rei? Para tu olhar para um cão morto. Na casa do rei não tem comiseração. Em Lodebar tem. Lodebar é lugar de miséria. Lodebar é lugar de fome, de pobreza, de fraqueza. É lugar de quem está longe de Jerusalém. Mas na casa do rei, em Jerusalém, não tem comiseração. Na mesa do rei tem pão. Na mesa do rei tem veste nova. Na mesa do rei tem nova vida. Na mesa do rei tem restauração. Terceira lição aqui. Mefibosete, o versículo 13. Versículo 13 finaliza dizendo que Mefibosete estava em Jerusalém, de contínuo comia a mesa do rei, e era coxo. Era coxo de ambos os pés. Terceira lição. Mefibosete não foi curado, mas foi recebido no palácio. Meu Deus. Tem gente que só está na presença de Deus atrás de uma cura. Tem gente que só vem para a igreja quando está com câncer, que eu creio que seja a pior doença que existe. Só vem para a igreja quando falta uma perna, um braço. Vem para cá atrás de uma cura.
Seja fiel quando tudo está bem. E mesmo que a situação adversa chegar na tua vida, você continuará sendo fiel. Pastor, se eu não for curado na terra, você vai ser recebido no céu. Aleluia! É melhor ir para o céu. Jesus pregou isso, faltando um olho, uma mão, um braço, do que inteiro queimar no inferno. É melhor entrar no céu faltando um pedaço do que ir para o inferno inteiro. Então não deixa nada te tirar da casa do rei. Não deixa nada. Mefibosete continuou aleijado, mas estava na casa do rei. Ei, continuou aleijado, mas estava na casa do rei. Continuou aleijado, mas estava na casa do rei. Última lição. A mesa do rei, ela tampou os defeitos de Mefibosete. Você quer saber quem foi Mefibosete? A biografia dele está em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Quando chegou a notícia de que Saul e Jonatas, notícias vindas de Israel, que eles tinham perdido a batalha e ia morrer, a babá de Mefibosete pega ele. Ele tinha 5 anos de idade na época. A idade da minha filha Sofia. Só que as crianças daquele tempo não é igual a de hoje. As crianças de hoje comem esse negócio bombado, com 5 anos já está grande. Naquele tempo, com 5 anos era mesmo com uma criança de 2 anos hoje. A babá pega ele correndo e naquela pressa ela derruba ele no chão. Ele quebra os 2 pés. E não tinha ortopedista naquele tempo para engessar e ajeitar os pés dele. Ele caiu e do jeito que o osso quebrou ficou a vida inteira os 2 pés tortos. Ele ficou coxo, ficou aleijado. Essa é a biografia dele. Mas tem um detalhe, quando ele estava na casa do rei, sentado à mesa do rei, os pés quebrados dele estavam debaixo da mesa. Quer dizer que a mesa do rei encobre os teus defeitos. Na mesa do rei não tem ninguém aleijado. Na mesa do rei só tem aquele que é súdito do rei. Meu Deus, a palavra Lodebar no original significa sem pasto, sem alimento, sem palavra. Lugar sem comida. Que lugar miserável esse em que ele vivia. Ele sai de um lugar que não tinha comida, sem pasto, para ir para a casa do rei. Ele ia fazer o quê? Comer pão todo dia na mesa do rei. O pão que é servido na mesa é o da melhor qualidade do mundo. Não era pão seco, pão queimado. Era pão fresquinho. Ei, o que Deus tem para tu nessa noite é pão fresquinho do céu. É pão fresquinho do céu. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Como é que tem gente que deixa de comer o pão fresquinho, né, na casa do pai, para ir comer bolota de porcos no chiqueiro do mundo? Irmãos amados, Jesus te chamou para melhor. Não pense que o melhor é andar com o camarada regata, com a marombada. Não, o melhor é estar na presença de Deus. Alguém te olha e fala, aquele ali é crente, é luz do mundo, é sal da terra, aleluia. Ei, Deus te chamou para o melhor, aleluia. Eu vou orar pela tua vida nessa noite. Com a permissão aqui do pastor Gildo, pastor Bira. Eu vou orar pela tua vida nessa noite. E a minha oração é para que você continue firme. O diabo não está lutando com quem está caído, não. Ele está lutando com quem está de pé. E quanto mais ele luta na tua vida, mais Deus te ama. Aleluia! Mais Deus te ama. Tentação do diabo, ela vem no limite. Não vai vir a mais. Não vai vir para te derrubar. Ela vem no limite. A aprovação de Deus é que às vezes vem a mais. Mas se Deus permitiu a tentação vir, Deus não tenta ninguém, mas Ele permite a tentação vir. Se Deus permitiu, é porque você vai sair vitorioso, você vai sair vencedor.